E nós começamos por Weimar porque alguns dos acontecimentos desta semana no Brasil colocam novamente diante de nós uma pergunta fundamental. O que acontece quando garantias expressamente protegidas pela Constituição começam a depender da interpretação daqueles que deveriam protegê-las? Na última semana, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes colocou no centro do debate uma das garantias fundamentais do jornalismo, o sigilo da fonte. O caso envolve o jornalista maranhense Luiz Pablo, que publicou reportagens relacionadas ao ministro Flávio Dino questionando o uso de dinheiro público. Moraes autorizou medidas de busca e apreensão que alcançaram pessoas apontadas como fontes do jornalista e o próprio celular de Luiz Pablo foi apreendido e analisado pela Polícia Federal. Nesta semana, um relatório da própria Polícia Federal afirmou que não é possível comprovar que Luiz Pablo tenha recebido dinheiro para produzir reportagens contra Flávio Dino. Mesmo assim, a investigação avançou sobre pessoas relacionadas às informações publicadas pelo jornalista. Muitos na imprensa reagiram e alertaram para o precedente criado quando o Estado utiliza seu poder para chegar às fontes de uma reportagem. E o debate ganhou mais um capítulo. Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam nesta semana que o Supremo volte a discutir a exigência de diploma para o exercício do jornalismo, derrubada pela própria Corte em 2009. Dino afirmou ainda que o sigilo da fonte não é absoluto e não pode servir para proteger ameaças ou desinformação. As declarações provocaram novas reações de entidades jornalísticas, justamente no momento em que decisões envolvendo a identificação de fontes já colocavam essa garantia constitucional sob discussão. E o caso ultrapassou as fronteiras brasileiras. Nesta semana, o Financial Times revelou que o governo dos Estados Unidos discutiu a possibilidade de novas sanções contra um ministro do Supremo Tribunal Federal em mais um capítulo de uma crise diplomática que tem entre seus principais pontos de atrito justamente as acusações americanas relacionadas à liberdade de expressão e à atuação do judiciário brasileiro. Segundo o jornal britânico, autoridades americanas discutiram novas medidas contra um integrante da Corte brasileira, enquanto Washington e Brasília enfrentam uma nova tensão diplomática. O episódio mostra que aquilo que durante anos foi tratado no Brasil como uma discussão essencialmente doméstica passou a produzir consequências internacionais e a colocar decisões do judiciário brasileiro sob o olhar de outros governos. Uma Constituição pode escrever que a manifestação do pensamento é livre, pode assegurar liberdade de imprensa, pode proteger expressamente o sigilo da fonte. O verdadeiro teste dessas garantias começa quando seu exercício incomoda quem possui poder para restringi-las. E talvez seja justamente por isso que a experiência de Weimar, mais de um século depois, ainda tenha tanto a nos ensinar. Flávio, 1919 e 2026, juntinhos. Eu tinha que deixar essa conclusão agora para essa nossa próxima pauta, justamente para entender por que a gente está falando tanto de Weimar e por que isso tem uma importância muito grande. O pessoal do direito, quem estuda direito constitucional sabe, mas eu vou ser honesto, tá? A explicação que é dada na universidade, eu já vi aulas de direito constitucional mais de uma vez sobre a Constituição de Weimar, elas são o problema e não a solução. Sabe por quê? Vamos entender de uma maneira aqui histórica, bem rapidinho, que é fácil de ser entendida. Um certo senhor chamado Ricardo Lewandowski, algum de vocês já devem conhecê-lo, ele comenta que o século XVIII foi o século do legislativo. Pensa em Revolução Francesa, pensa nos novos estados nacionais ali. O século XX, né, o século XVIII e XIX foi o século do legislativo. O século XX foi o século do executivo forte. A gente vai pensar
no bigodinho, sei lá, nas grandes ditaduras, nos fascismos e coisa do tipo. O século XXI é o século do judiciário. Portanto, em sua visão, nós estamos no melhor dos séculos, porque agora está tudo bem ordenado por juízes, né? Todas as pessoas engalanadas que falam, né? Toda corretinha e dão entrevistas para cima e para baixo. Esse é o problema, este não é a solução. Porque agora você tem uma visão, se a República de Weimar, a Constituição de Weimar, gerou este problema de um executivo extremamente forte, criando exceções constantemente, qual que é a visão agora? Agora, século XXI, e que é exatamente o que está acontecendo, essas duas pautas aqui que nós deixamos, né? Principalmente ali em relação ao Maranhão, como os americanos estão vendo. O judiciário agora é o poder da exceção. O judiciário, como diz Carl Schmitt, né, o soberano é aquele que decide no estado de exceção, o judiciário fala o tempo todo, não, mas eu estou protegendo a democracia. Mas peraí, meu amigo, o que foi feito lá na Alemanha de 33 foi a mesma coisa, a proteção do povo, a proteção da raça, a proteção do Estado. Você é um traidor do Estado. Agora você fala simplesmente, se você discorda de mim, você é antidemocrático. O modelo é o mesmo, gente. É o mesmo, só que vocês aprendem que vocês podem. Na faculdade de Direito, o juiz pode, o operador do direito pode. Nós é que não podemos nem nos expressarmos, porque senão somos antidemocráticos. Bernardo, é o assunto do meu artigo da edição da Revista Oeste de hoje. Quem fiscaliza os fiscais? É isso, Ana. Isso que o Flávio falou é interessante, porque o artigo 48 dizia, né, que ele poderia, o presidente, né, o chanceler, usar as suas atribuições excepcionais em nome da segurança e da ordem pública. O que o Flávio disse é perfeito. Quando você vai, por exemplo, na China atual, as pessoas são presas arbitrariamente, ou nas igrejas, muitas vezes também se faz as coisas em nome da segurança nacional, em nome, né, do Estado, do povo, etc. Ou seja, a justificativa pouco importa se o instrumento legal de ação existe e se os meios de executá-lo existem. Então, assim, você tem o ministro, né? A gente não pode nem chamar de juiz, porque não segue muito a lei, não é? Então você tem um ministro violando o sigilo de fonte. Isto virou escândalo agora porque ele mandou fazer buscas e apreensões na pessoa, porque atingiu outro ministro, a coisa ganhou outras proporções. Mas quando a gente volta para o início lá do inquérito das fake news, em 2020, em 2019 ele começa, mas em 2020 tem as buscas e apreensões. Eles pegaram o meu celular de tantas outras pessoas no Brasil, principalmente, no meu caso, jornalistas, e tiveram acesso a todas as conversas, a tudo que a gente tem em nossos celulares. Portanto, violaram o nosso segredo de fonte e fizeram, imagino eu, né, posso supor, o Fishing Expedition, que é aquela pesca probatória em que você vai caçando nas conversas provas para continuar, né, iniciando novos processos. A gente não tem acesso a nada, então nem sei o que eles obtiveram de dados, se obtiveram, e também nunca obtive os meus aparelhos de volta. Então, a violação do sigilo de fonte já aconteceu há 6 anos atrás, né? O problema é que agora isto ficou evidente porque ele usou o sigilo explicitamente para buscar a fonte. E tem mais um detalhe aqui que eu acho que é fundamental. E o Ivan vai concordar comigo. Aliás, todos vocês, tenho certeza. Quando você pega uma fonte por ela ser a fonte da informação, o que você está fazendo? Colocando, entre aspas, uma arma na cabeça de todas as fontes secretas do jornalismo brasileiro. E de todos os jornalistas, né? Claro, e de todos os jornalistas que vão morrer de medo, de novo, se não tiverem uma costa quente, de dar uma informação que pode prejudicar, ferir as suscetibilidades dos ministros. Então, o que você faz com isso? Você destrói o jornalismo, a livre circulação de informações, e isto que a mídia funciona como freio e contrapeso, Ana, na democracia. Esse tipo de informação é um freio e um contrapeso contra os abusos realizados ou supostamente realizados. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está, na verdade, destruindo a democracia em nome da salvação da democracia. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.